Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa número 250 que vai ao ar no domingo, dia 9 de março de 2025. É isso aí galera, agora finalmente o ano começa para muitas pessoas, né, que tem na cabeça que o ano só começa pós-carnaval. Passou o carnaval, então um feliz 2025 para você que estava esperando até agora para dar início aos seus trabalhos. Mas olha, já começa dando início com o imposto de renda, né? Com muita coisa acontecendo no Brasil, reforma tributária aprovada, regulamentada, ou seja, tá perdendo tempo. Se o seu ano começa agora, vai ter que correr atrás da diferença. Pessoal, feliz ano novo aí para quem entende isso. Obviamente é uma brincadeira, eu sei que tá todo mundo trabalhando desde o começo. E hoje no Tributologia eu tenho um assunto muito interessante para falar que mistura um pouquinho de direito tributário, um pouquinho de direito aduaneiro. E aí eu sei que muita gente se interessa em direito aduaneiro aí que me acompanha. E eu vou comentar uma decisão do CARF, né? Essa decisão foi proferida lá, eu vou falar o número do processo, se você quiser você anote, por favor. Lá no processo de número 18130 720036, 18130 720036/2022-15. Esse processo é o número do processo administrativo que tramitou no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. No caso concreto, nós tivemos uma decisão do CARF que afastou a aplicação de uma multa por uma alegada interposição fraudulenta por parte do contribuinte. A Receita Federal, no setor aduaneiro, entendeu que o contribuinte haveria praticado uma interposição fraudulenta e então aplicou uma multa, no caso concreto, de 482 milhões de reais e essa multa foi anulada na esfera administrativa. Mas antes de explicar qual foi o caso concreto, eu preciso explicar o que é essa figura, né, da ocultação do real adquirente, da interposição fraudulenta. O que acontece? Quando uma empresa ela importa um produto do exterior, ela precisa ter as autorizações para isso. A primeira autorização, e a mais relevante, chama-se radar. Essa empresa ela precisa estar inscrita na Receita Federal com o seu radar em dia, tá? O que acontece é que muitas empresas não têm radar, não têm autorização para importar. Essas empresas, então, elas podem importar por meio de trading, elas podem importar, comprar o produto já importado no Brasil. Mas, Gabriel, por que uma empresa não tem radar? A empresa pode não ter radar por diversos motivos. A empresa pode não ter autorização no radar porque ela acabou de iniciar. Gabriel, mas nisso pode pegar um radar expresso, de fato, pode pegar um radar expresso de 50 mil dólares. Mas ela não consegue subir disso. Ou seja, a empresa ela tem condições de importar até 50 mil dólares por semestre, mas ela não consegue importar mais do que isso. E aí ela tem que buscar uma trading company, fazendo com que a operação fique um tanto quanto mais cara. Então, muitas vezes, a empresa que quer importar um produto do exterior não tem os elementos, não tem os requisitos para poder importar, não tem autorização da Receita para isso, né? Ela se utiliza de empresas intermediárias, interpostas, para poder efetuar esse procedimento de importação. Quando a Receita identifica que houve uma interposição fraudulenta, que houve a ocultação do real adquirente na operação de importação, a Receita Federal pode aplicar as infrações mais graves do direito, né? Que são a pena de perdimento da mercadoria, e se a mercadoria já foi vendida ou se ela não foi encontrada, aplica-se uma multa de 100% do valor aduaneiro da mercadoria. Ou seja, é uma pena gravíssima e, além disso, pode haver a caracterização do crime de descaminho, que é a utilização de meios fraudulentos para reduzir o tributo na importação. Nesse caso, o que nós temos, na verdade, é que existe um importador, uma empresa importadora. Essa empresa importa como se fosse para ela, mas na verdade ela está importando para uma empresa terceira que está no Brasil. Ou seja, existe uma operação simulada, interpondo terceiros.
e isso está previsto e é vedado lá no artigo 23, inciso 5 do decreto 1455 de 76, tá? E aí, gente, acontece muito isso o tempo todo na importação no Brasil. Muita coisa. E vários motivos diversos são fundamentados para que aconteça esse tipo de fraude, tá? Mas, Gabriel, como é que funciona na prática? Na prática, eu sou uma importadora, você é uma empresa que não tem radar, eu importo como se fosse para mim, mas na verdade essa mercadoria já está encomendada para você. Por que isso é uma fraude? Porque a Receita não consegue identificar quem é o real adquirente dessa mercadoria. A fiscalização não consegue entender quem é o real adquirente. E muitas vezes a interposição ela pode acontecer para economia tributária, ela pode acontecer para fraude. Às vezes são montadas empresas importadoras que não pagam absolutamente nada de tributos só para interpor em nome de laranjas. Essas fraudes acontecem no Brasil e não é pouco, tá? Nesse caso, então, a Receita ela vai fiscalizar a operação de importação para identificar se efetivamente houve ou não a interposição fraudulenta de um importador nessa relação jurídica. Como que a Receita verifica isso? A Receita verifica se o importador, aquele que está trazendo o produto do exterior, se o importador teve relação com o exportador no estrangeiro, ou seja, está trazendo um produto da China, tem negociação entre o importador e esse cara que está na China? Tem troca de e-mail? Tem troca de conversa, de mensagem que seja? Tem negociação? É uma prova de que não há interposição fraudulenta. Tem pagamento, fechamento de câmbio da empresa importadora para aquela empresa exportadora que está lá na China, por exemplo? Tem, já é um elemento que identifica a ausência de interposição fraudulenta. Ou seja, você tem vários elementos que comprovam que aquela operação é regular. Mas na prática, quando existe interposição fraudulenta, o que acontece? Você tem normalmente a movimentação financeira da empresa brasileira para a empresa importadora. Gabriel, não entendi. Exemplo, tá? Você efetivamente é uma empresa brasileira, eu sou o importador. Eu estou trazendo o produto como se fosse para mim, mas na verdade é para você. Na hora que eu pago os impostos, você deposita o dinheiro na minha conta para eu pagar os impostos. Na hora de negociar, quem negociou foi você com a China, não fui eu. Isso tudo é fácil de provar. E aí, quando a Receita consegue provar isso, ela prova que houve ocultação de real adquirente, que houve interposição fraudulenta, aplica a pena, né, de perdimento, se for o caso, né, ou as penas que são menos cruéis, né, multa de 1% do valor do aneiro, se houver omissão na declaração de importação, multa de 10% do valor da operação, com mínimo de 5 mil, né, se houver só uma cessão de nome. Mas é importante lembrar que se ficar caracterizada a figura do descaminho, o tipo penal do descaminho, o auditor fiscal vai fazer a representação fiscal para fins penais e vai mandar isso para o Ministério Público Federal para apuração do crime, tá? E aí, gente, é importante lembrar que existe até a figura da interposição fraudulenta presumida. Ela acontece quando houver comprovação de origem, disponibilidade ou transferência de recursos, que foi o que eu falei para você. A empresa importadora ela não tem receita, ela não tem espaço para botar aquela importação. Então, por exemplo, se eu estou importando para mim, como é que eu estou importando para mim 20 containers se eu tenho uma salinha comercial no centro da cidade de 30 metros quadrados? Se eu estou importando 20 containers numa salinha comercial de 30 metros quadrados e não tenho nenhum galpão logístico alugado para botar esse produto, significa dizer que eu vou atravessar essa mercadoria, que eu vou entregar essa mercadoria para um encomendante que não foi identificado pela Receita Federal. Eis o prejuízo, eis o problema que a gente identifica na importação, a ocultação de real adquirente e a interposição fraudulenta, que deve sim ser punida e rechaçada pelo nosso ordenamento jurídico. Beleza? Legal? Maravilha. Agora que você entendeu o que é a interposição fraudulenta, a ocultação de real adquirente, eu posso voltar para o caso concreto. No caso concreto, a segunda turma da 4ª Câmara da 3ª Sessão do CARF afastou então a multa de quase 500 milhões de reais que foi aplicada à Unilever Brasil, porque haveria ali uma interposição fraudulenta nas operações aduaneiras dela,
tá? Essa vitória foi por unanimidade. E no caso concreto, o que acontecia? A Unilever Brasil Industrial, ela realizava as importações para ela, né, e depois fazia a venda à Unilever Brasil, com o objetivo de reduzir a base de cálculo de PIS/COFINS. O que acontece? A Receita acusou a Unilever Brasil de que efetivamente ela realizava a importação para ocultar a Unilever Brasil. A operação era: Unilever Industrial importa o produto, depois revende para a Unilever Brasil. A Receita entendeu que a Unilever Industrial era uma interposta. Ela estava ocultando, quando a real adquirente, na verdade, era a Unilever Brasil. O fisco, então, disse que haveria ali uma interposição fraudulenta, uma ocultação do real adquirente, que seria a Unilever Brasil, porque haveria intercâmbio de funcionários entre as empresas, compartilhamento de serviços administrativos e além de terceirização do armazenamento da mercadoria. E para fechar, o fisco disse o seguinte: olha, a margem de lucro na venda da Unilever Industrial para a Unilever Brasil é muito baixa. Então, essa operação é uma operação de interposição fraudulenta. No caso concreto, o CARF entendeu que a empresa, né, o grupo econômico ali, comprovou que a operação era regular. Havia laudo contábil que justificava a margem de lucro, tendo em vista o volume, o tamanho e a quantidade de operações, e que efetivamente, por ser um grupo econômico, não teria nenhum problema esse intercâmbio de funcionários e o compartilhamento de serviços, tá? Então, essas provas foram apresentadas pelo auditor fiscal, elas foram afastadas e efetivamente foi mantido o planejamento tributário feito pela empresa. Por quê? Porque nesse desenho de operação, né, você tinha a redução da base de cálculo de PIS/COFINS, porque a importação, ela era feita com todo o creditamento possível, depois era vendida com uma baixa margem de lucro, gerando um crédito também para a operação seguinte. Então você tem uma vantagem de PIS/COFINS relevante, ou seja, é um planejamento tributário oponível ao fisco. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: quem trabalha com aduaneiros identifica o tempo todo a figura da interposição fraudulenta. Eu trabalho com aduaneiro há muitos anos, trabalho com aduaneiro há quase 15 anos. E eu posso dizer para vocês que hoje, na prática, a Receita Federal ela se utiliza de todas as presunções legais possíveis do ato administrativo para fazer valer o entendimento de que efetivamente as operações são fraudulentas na importação, sem fazer muitas provas. Isso é muito ruim para o importador, para o setor como um todo, bom para o advogado, porque a gente tem que ficar o tempo todo defendendo as empresas. Mas eu já tive muitos casos lá no escritório que a gente conseguiu descaracterizar a interposição fraudulenta porque de fato não acontecia. Né? A gente teve um caso, por exemplo, de um commodity que foi comercializado na importação. Enquanto o commodity estava vindo no navio da China para o Brasil, o meu cliente estava negociando esse produto. Ou seja, quando o produto chegou aqui, estava negociado. Foi direto, foi vendido. Isso é muito normal com commodity. E a Receita entendeu que havia ocultação de real adquirente porque a venda aconteceu antes do desembaraço aduaneiro. Mas isso acontece. Então, eu queria dizer para vocês que essa decisão do CARF é muito boa, para deixar claro que não há presunção de ocultação. Essa presunção não existe. Então, é uma decisão, sim, a ser festejada. Pessoal, é isso. Esse é o Tributologia de hoje. Queria agradecer o carinho e a companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu saí um pouquinho do direito tributário para falar mais sobre direito aduaneiro, mas é um assunto também que toca o tributo, o planejamento tributário, e eu não poderia deixar de comentar esse assunto, que eu particularmente gosto muito. Como eu disse, atuo nessa área há muito tempo e efetivamente a gente tem sido cada vez mais demandado, apesar do dólar alto. Pessoal, um beijo grande. Semana que vem tem mais Tributologia. E se tiver sugestão de assunto, não deixe de me enviar, porque será um prazer abordá-lo aqui. Até semana que vem, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.